Olá, eu sou Marlos Pessoa e este é o canal Os Sentidos Ocultos das Palavras. Eu gostaria de inicialmente pedir a todos que assistem ao vídeo que, em gostando, marquem o like, compartilhem e se inscrevam. E se inscrevendo, marque o sininho de notificações para serem avisados de cada vídeo novo que tenho feito às quartas-feiras. Vamos voltar ao nosso tema. Hoje, 3 palavras trago para discutir, apresentar e comentar os sentidos ocultos ou as transformações que os sentidos sofreram de ideias básicas. Inicialmente, eu queria trazer a palavra dízimo. O dízimo nada mais é do que a 10ª parte. Vem da palavra, naturalmente, décimo, né? Com alteração de som, vê-se nitidamente que décimo virou dízimo. Era uma espécie de imposto que se pagava antigamente, ou pelo menos uma contribuição religiosa, né? O dízimo continua sendo feito hoje. E no passado era um imposto na palavra dízima. No Brasil colonial, todo mundo estudou história lembra da palavra dízima. Dízima, portanto, era também se referia à 10ª parte que deveria ser paga. Então, nós temos também no caso de dízima periódica, uma operação matemática que envolve uma divisão por 10. A segunda palavra que eu gostaria de trazer para discutir é a palavra miúdo. Miúdo esconde por trás de si a palavra minuto. Veja que existe uma relação de sentido também muito próxima. Minuto é aquela parte menor, né, da hora, obviamente acima dos segundos, temos o minuto. E o minuto passou então com a perda desse N aí, minuto, né, e o T virando um D, passou a ser miúdo. Miúdo que se refere, portanto, a algo pequeno. Veja que algumas palavras trazem ainda o N, por exemplo, em minudências. Minudências são coisas pequenas, né, que vêm naturalmente de miúdo. Né? Há algumas palavras que ainda têm esse N, como minudências, que revelam, portanto, a sua relação, né, entre minuto e coisa pequena. Uma terceira palavra que eu gostaria de trazer é anão. Por que é que eu trago a palavra anão? Porque anão está relacionado com o prefixo nano. É um prefixo que tem sido cada vez mais usado, né, diante de um quadro de uma tecnologia que utiliza chips ou pequenos processadores, vamos dizer, de computadores, por exemplo. Então daí tem derivado toda uma sorte de nomes que se relacionam com essa tecnologia. Por exemplo, nanotecnologia, nanomedicina, né, por exemplo. Ou, enfim, há várias palavras que estão sendo usadas com esse nano na frente, inclusive internacionalmente. Né? No inglês também utiliza o prefixo nano. Nano, portanto, é relacionado com anão. Temos, por exemplo, na palavra nanica, né? Nanico, por exemplo. Banana nanica, né? Quer dizer, banana pequena, anã. A única pergunta que poderia ser colocada é se, por exemplo, por que é que nano tem um A na frente, né? Por que é que eu não digo não, nano, né? Ao invés disso eu uso anão. Provavelmente, aí não se tem ideia clara, é de que provavelmente foi o artigo feminino que se antecipou o nome, ou se colou, né, ao nome, por exemplo, no caso da Constituição Feminina, Anana. Quer dizer, Anana significava a mulher de baixa estatura, pequena, Anana. E daí, por analogia, provavelmente se criou, portanto, o termo masculino, anão.
né? Seria essa talvez a única explicação que pudesse existir. Ou, em última hipótese, a partir do verbo ananicar, por exemplo, e daí derivar o nome Anão. Mas vejam, em todos esses casos que eu trouxe agora, nenhum se relaciona àqueles que eu comentei a semana passada, que envolve tropos semânticos, figuras semânticas. Todos essas alterações, essa ocultação e surgimento de novos sentidos, vem exatamente da alteração de sons, o que é a prática mais comum, talvez responsável por essa geração de novos sentidos. Bom, é assim que funciona a linguagem, né? Pequenas alterações que vão se dando vão permitindo a abertura para a criação de novos conceitos. Essa, enfim, é a dinâmica da linguagem, né? Muito importante, portanto, para que todos que lidam com linguagem, né? Obviamente todo mundo que interage cotidianamente, seja do ponto de vista oral, seja do ponto de vista escrito, utilizam as palavras e tem a possibilidade de ter um maior esclarecimento sobre os sentidos que estão embutidos nessas palavras, podendo fazer uso desses sentidos da melhor forma que quiser, tirando proveito, portanto, dessa riqueza de informações. Era isso que eu gostaria de trazer hoje e nos próximos vídeos trarei novos temas relacionados a esse fenômeno. Obrigado.